Olá pessoal, estamos dando continuidade à Revolução Francesa, agora com o período chamado Era Napoleônica, onde o Napoleão Bonaparte ele assume o poder. O que foi que Napoleão ele consegue tomar o poder no momento em que uma revolução popular derruba o governo real, um governo explorador, um governo onde a nobreza explorava as pessoas. Então nós temos aqui Napoleão, um general, um grande combatente, mas ao mesmo tempo um homem que se torna rei. Está aqui ele de cetro, de coroa, todo paramentado. Napoleão é uma figura tão importante na França que o seu túmulo em Paris, ele é um dos monumentos mais visitados. A coisa é linda. O túmulo de Napoleão é uma coisa fabulosa. O professor meu visitou, ele voltou extasiado, ele voltou de boca aberta, como é que o pessoal reverencia o seu general daquela forma. Como é que Napoleão vai do consulado, do generalato até o império? Nós temos aqui um momento em que a Revolução Francesa ela cai na anarquia, na violência. Está aqui o pessoal cortando a cabeça, guilhotinando as pessoas. O que é? Qualquer pessoa que fizesse oposição, qualquer pessoa que tentasse pensar, comentar alguma coisa, era perseguido e executado. Então, os revolucionários, eles começam a se matar uns aos outros. E aí, quem é que podia botar ordem na casa? Napoleão. Napoleão havia se sobressaído nas guerras, na Revolução. Então, eles convocam Napoleão. Há um golpe. A burguesia, ou seja, os comerciantes, os pequenos industriais, eles se juntam ao exército e aí eles acabam com os privilégios da nobreza e da igreja. Porque os franceses querem paz e o fim da corrupção. Por isso que Napoleão é chamado. Um governo forte, mas ao mesmo tempo sem dar espaço aquelas pessoas mais violentas. Eles nem queriam os revolucionários violentos, chamados jacobinos, e nem queriam a monarquia de volta. Então, Napoleão, ele governa a França por 15 anos e as consequências desse governo foram imensas. O que foi que levou Napoleão a ser convocado? Primeiro, ele tinha um talento especial para liderar e fazer estratégias. Era um grande guerreiro. As circunstâncias históricas da Revolução, ou seja, a anarquia estava tomando conta do país. Ele era um herói. As suas qualidades individuais fizeram dele um homem excepcional. E as circunstâncias daquele momento fizeram com que ele vencesse onde qualquer outro teria feito a mesma coisa. Então, não tinha outro caminho para Napoleão se não fosse poder. Então, ele assume o poder, ele se autonomeia imperador, ele persegue seus opositores, ele censura a imprensa. Ele beneficia os camponeses, ele beneficia os trabalhadores urbanos. Estão observando que tem um pouquinho parecido com o populismo, né? Ele favorece aqueles que estavam do lado dele. Ele escreve um código de leis chamado Código Napoleônico, que até hoje ele é admirado pelas suas leis que favorecem o povo. A prosperidade garantiu a ele o apoio e fez com que ele pudesse tornar-se imperador e aí partir para a expansão militar. O que foi a expansão militar? A França ela passa a tentar controlar os países europeus. Ela influencia a Europa.
A Inglaterra, por conta das concorrências econômicas, Napoleão pressionou a Inglaterra. A França, mas aí, ao mesmo tempo que a França possuía um exército terrestre, um exército maravilhoso, a Inglaterra era a dona dos mares. Naquela época, a Inglaterra possuía a maior frota de navios de guerra. Então, Napoleão domina a Europa, mas não consegue dominar a Inglaterra. E o que ele faz? Ele quer matar a Inglaterra pela fome. Então ele criou decretou aquilo que ficou conhecido como bloqueio continental. Os países europeus, dominados pela França, não podiam comerciar de forma alguma com a Inglaterra. É que ele queria com o bloqueio continental. Debilitar a economia inglesa. Portugal, o nosso Portugal, como devia muito à Inglaterra e era o maior fornecedor de mercadorias à Inglaterra, não obedece ao bloqueio. Então Napoleão invade Portugal. O príncipe Dom João teve que vir para o Brasil com toda a corte. Isso aí ajudou o Brasil. Então Napoleão, de alguma forma, acabou ajudando a gente. Porque quando a corte portuguesa vem para o Brasil com a ajuda da Inglaterra, então o Brasil passa a ser a sede do Reino de Portugal. Na Espanha, o Napoleão coloca o irmão dele, José Bonaparte, como rei. Os espanhóis lutam pela independência, mas não conseguem. Então, o que acontece? Aqui na América, esses países como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina, eles aproveitam que a Espanha, ou que a França invadiu a Espanha, e eles aproveitam para se tornar independentes. Então, de alguma forma, Napoleão, ao mesmo tempo que ele dominava a Europa com mão de ferro, ele favoreceu a democracia aqui na América. Observem o domínio francês na Europa. Ele domina a Espanha, ele domina a Alemanha, ele invade a Itália, ele domina praticamente o Império Austríaco, ele domina a Europa quase toda. Então a gente tem um Napoleão vencedor, um Napoleão conquistador. Mas os franceses começam a se queixar de Napoleão. Primeiro porque essas guerras todas que ele vence, ele tem a morte de milhares de soldados. Segundo, ele governa com mão de ferro, ele censura jornais e livros. A educação e a religião são usados para promover a sua pessoa. Além disso, nós temos a reação dos países conquistados. A Espanha reage. Além disso, o bloqueio continental não funciona porque os países europeus não tinham a quem vender a sua produção agrícola. E a Inglaterra era o comprador maior. Então a Rússia, ela rompe o bloqueio continental e passa a comercializar com a Inglaterra. E aí, em 1812, Napoleão invade a Rússia com 600 mil soldados. Um exército imenso para a época. Os russos, na sua terra, na sua casa, eles praticam aquilo que eles chamam de tática de terra arrasada. Eles vão recuando em direção ao interior do país, mas eles queimam as cidades, eles queimam não deixam de pé sequer uma cabana. Eles vão deixando só a terra, inclusive jogando sal na terra para evitar que os franceses que vão invadindo possam plantar alguma coisa. Além disso, o inverno russo, ele arrasa com Napoleão. Então, eles não encontram abrigo, eles não encontram comida e o inverno chega e congela tudo. E Napoleão, ele retorna à França, desculpem,
ele retorna à França. Dos 600 mil soldados com que ele havia invadido a Rússia, ele volta à França com 50 mil. O restante morreram nas terras russas, de fome, de doenças e de congelamento. Aproveitando que Napoleão havia perdido seu exército na Rússia, europeus se unem e derrotam Napoleão e obrigam ele a se retirar do poder. Então, em 1814, Napoleão é colocado no exílio na ilha de Elba. De alguma forma, Napoleão é recebido como herói pelo povo. Em 1815, ele monta um exército e durante 100 dias ele consegue retornar às suas batalhas, mas aí os ingleses o derrotam em Waterloo, na Holanda. E aí Napoleão é preso, agora ele vai preso mesmo, é exilado, e ele morre na ilha de Santa Helena em 1821. Morto Napoleão, afastado o seu poder, seus exércitos não servem mais de nada, então os países europeus reúnem aquilo que se chama o Congresso de Viena. O que é o Congresso de Viena? É a restauração do absolutismo, ou seja, um retorno ao governo de um rei único e senhor de tudo, sem congresso, sem opinião de ninguém, só a vontade real. A Europa retorna, então, aos momentos que antecederam a Revolução Francesa. Então, as potências Inglaterra, Áustria, Prússia, Rússia, eles se reúnem e retomam esse momento. O princípio da legitimidade era o absolutismo, que nós já vimos. Eles criam a Santa Aliança. O que é a Santa Aliança? É uma aliança de países que se armam para defender qualquer um que possa tentar mexer nesse sistema do absolutismo. E pior ainda, qualquer movimento que viesse se levantar, o chamado liberalismo, qualquer movimento liberal que surgisse seria destruído. E aí nós temos então o fim de Napoleão, onde ele morre sozinho, abandonado na ilha de Santa Helena. Dizem que foi envenenado, mas até aqui é só questionamento. E acabou então o Napoleão, mas a Revolução Francesa, ela continuou, ela permaneceu, e a liberdade, a fraternidade, a igualdade pela qual o povo havia lutado, esses valores permaneceram e influenciaram o mundo todo.